O título da mensagem para hoje: a prática da presença de Deus. Antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado porque estamos aqui na tua presença. Obrigado pela presença do Espírito Santo já sentida e vista aqui, se mexendo e agindo dentro de nós e em nosso meio. Obrigado por esse ministério que cresce, que atrai almas para os pés de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre o pastor Rui e os demais que estão nesta mesma equipe e como missionários teus aqui conquistando almas. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo neste momento sobre o estudo que faremos da tua palavra. Que fale o teu Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Praticar a presença divina. O que é que você entende por esta frase? Em Gênesis capítulo 5, abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 5 e os versos 23 e 24. Gênesis capítulo 5 e os versos 23 a 24 nós lemos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 365 anos andando com Deus, amigo de Deus. Tanto caminharam juntos, que um dia Deus disse: olha, Enoque, parece que nós já caminhamos tanto, que você está mais perto da minha casa do que da sua. Então é melhor você vir comigo e vamos para minha casa. E Deus o tomou e ele foi arrebatado para o céu. Andar com Deus. Noé, a Bíblia diz que andava com Deus em Gênesis capítulo 6, verso 9. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 6 e o verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Andar com Deus é praticar a presença de Deus. É ter consciência de que nós não estamos sozinhos no mundo. Nós temos um Deus que nos vê, que sabe tudo, que conhece tudo e não está longe, Ele está perto de você. Isso é andar com Deus, ter essa consciência e buscar esta presença. Observem que a expressão, tanto usada na Bíblia, andava com Deus, não é outra coisa senão a praticar a presença de Deus. É uma amizade com Deus. Por isso Deus disse: Abraão é o meu amigo. Não foi Abraão que disse Deus é o meu amigo. Foi Deus quem declarou em Isaías 41, verso 8, Abraão é o meu amigo. Tem outro significado, porque qualquer um pode dizer Deus é o meu amigo, mas eu quero saber se Deus vai dizer você é meu amigo. E foi Deus quem falou: Abraão é o meu amigo, porque andavam juntos. Vejam, queridos, eu gosto de definir o cristianismo como amizade, mais do que uma religião. É uma amizade íntima, relacional entre você e Deus. E nesta amizade vocês não fazem nada sem conversar um com o outro, sem pedir a opinião um do outro. Deus não fazia nada sem falar com Abraão. Quando Deus planejou destruir Sodoma e Gomorra por causa do sodomismo que imperava naquela cidade, está parecido com os nossos dias hoje. Quando Deus planejou destruir Sodoma e Gomorra, Ele disse: eu não posso fazer isso sem primeiramente falar com meu amigo Abraão. E Deus desceu à terra e conversou com Abraão. Queridos, Deus é amigo, Deus é pessoal, Deus é real. O Senhor, cuja presença tenho andado, disse Abraão. Gênesis capítulo 24, 40 diz: o Senhor em cuja presença tenho andado enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, disse Abraão para o seu servo, que buscava uma esposa para Isaque. O Senhor na presença de quem eu tenho andado. Você tem consciência de que você anda na presença de Deus? No trabalho, dentro de casa,
Como é a nossa vida? Como é o nosso estilo de vida durante a semana? Será que nós andamos com Deus? Vocês sabem que quando as pessoas sabem que estão sendo filmadas, até o pregador, quando sabe que está sendo filmado, ele prega diferente. Prega diferente. Ele se prepara diferente. Quando você sabe que você está sendo filmado, você age diferente, fala diferente, veste diferente. É bom que você saiba, meu querido irmão, que você está sendo filmado. Os olhos de Deus estão voltados para você. E a sua vida é um filme. É um filme que um dia todos nós teremos que assistir. O filme da nossa vida. Nicholas Herman viveu entre o ano 1614 a 1691. Nicholas Herman é descrito como um grandalhão, desajeitado, que quebrava tudo. Conhece essas pessoas desajeitadas que quebram as coisas? E ele era um soldado do exército francês. E inculto, era um corredor, um atleta, porém inculto. Num dia de inverno, Nicholas Herman estava contemplando as árvores secas, desfolhadas, pareciam mortas. E enquanto ele olhava aquelas árvores secas, passou pela mente dele: dentro de poucas semanas, estas árvores reviverão e terão folhagens verdes, voltarão à vida. Este é um milagre da natureza que Deus faz. E passou à mente dele o pensamento: Deus também pode fazer isso na minha vida. Amém. Nicholas Herman pensava: eu tenho uma vida seca, vazia, mas Deus pode transformar a minha vida. E naquele dia, ele tomou a decisão de se entregar a Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Ele tinha a idade de 52 anos. Isso foi em 1666. Ele entrou para um mosteiro e dedicou a vida para Jesus. Mudou o nome de Nicholas Herman para Irmão Lourenço. Se você procurar no Google por Irmão Lourenço, você vai encontrar que foi publicado um livro dele, das palestras dele, com o título A Prática da Presença de Deus. Praticar a presença de Deus. Pratique, isso é intencional. Você toma uma decisão de praticar a presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu estou vivendo, Ele está me olhando e eu não vou fazer nada sem conversar com Ele, sem buscar a orientação dEle. Mesmo para comprar um mamão, como disse a minha esposa, até para comprar um mamão, eu converso com meu Deus. Eu não quero comprar um mamão errado, duro, empedrado. Queridos, para qualquer coisa. Nicholas Herman, o irmão Lourenço, escreveu: primeiro, eu renunciei a tudo por Deus. Entreguei-me inteiramente a Ele. Então ele perseverou em centralizar os pensamentos em Deus, e quando o pensamento se desviava de Deus, ele trazia de volta para Deus. Isso acontece com você e comigo? Quando nós queremos nos concentrar em Deus e os nossos pensamentos divagam, mas você puxa de volta, você canta um hino, você repete um verso da Bíblia, você traz os pensamentos para Deus. E ele disse: pela contínua repetição desses atos, nosso pensamento em Deus torna-se habitual. Pela contínua repetição desse ato de trazer a mente e colocá-la em Deus, nas coisas de Deus, pensando nas coisas que são do alto, isto se torna habitual. Torna-se um hábito pensar em Deus. Torna-se um hábito sonhar com o céu. Torna-se um hábito contemplar Jesus nos evangelhos. Isso torna-se natural para você. Mesmo quando trabalhamos, Nicholas Herman dizia: mesmo quando eu estou trabalhando, eu sinto Deus comigo e às vezes eu sinto Deus em mim. Amém. Queridos, Enoque, Abraão, Moisés,
Daniel, todos eles praticaram a presença de Deus. Por isso se tornaram personagens que estão na Bíblia e são conhecidos por todos, porque eles praticaram a presença de Deus. Quanto maior é o trabalho, mais fervente tem que ser a comunhão. Quanto mais trabalho para fazer, mais tempo se deve dedicar à oração. Assim era com Martinho Lutero. Quando ele tinha muita coisa para fazer no dia, ele passava mais tempo em oração. Como povo de Deus, hoje nós vivemos no tempo de Laodiceia. E Laodiceia não é um quadro lindo da igreja de Deus. Laodiceia é um quadro de mornidão, porque tu não és quente, tu não és frio, tu és morno, e porque tu és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Você e eu somos de Laodiceia. Eu não quero ser vomitado da boca do meu Deus. Portanto, eu vou buscar o fogo do Espírito Santo. Amém. Eu vou buscar o batismo do Espírito Santo. Amém. Diariamente. Com lágrimas, com jejuns e com confissões, temos que buscar o batismo do Espírito Santo e praticar a presença de Deus na nossa vida. Praticar a presença de Deus nas horas do lazer. Você tira férias, mas não de Deus? Você pratica a presença de Deus no lazer? O que foi dito aqui, que os livros que você lê quando você está no lazer revelam muito do seu caráter, quem você é. Eu diria, você é aquilo que você pratica nas horas de lazer. Isso é você. Um pastor não pode ser avaliado por aquilo que ele fala e a forma como ele age no púlpito ou dentro da igreja ou numa visita pastoral, não. Um pastor deve ser avaliado por aquilo que ele faz nas horas de lazer. Isso é ele. Isso é você. O problema é que a maioria vive como se Deus não existisse, ou como se Deus fosse um ser divino tão ausente, tão distante, como se fosse um deísta. O deísmo cria que Deus criou o mundo, abandonou o mundo para que cada coisa da criação divina vivesse como quisessem. É uma criação abandonada, um Deus distante. Nós não cremos assim. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que está perto, está junto de você, e a distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Você ora e ele está aí, estendendo a mão, como fez para Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, ajuda-me, ele estava afogando, e a mão de Jesus estava justo ali para levantá-lo, para salvá-lo. Uma mãe que tinha perdido o marido no mar, ele era marinheiro, ela tomou uma decisão de não permitir que os seus 3 filhos seguissem a profissão do pai de marinheiro. As crianças eram pequenas quando o pai morreu. E ela orou, e ela trabalhou, e ela se esforçou para que nenhum dos filhos fosse para o mar. Mas que tristeza quando ela percebeu que o mais velho se tornou marinheiro. O do meio foi para o mar. E finalmente o caçula, com lágrimas ela viu quando ele deixou o lar e foi seguir a vida no mar. E ela, num dia depois que o mais novo deixou a casa, ela entrou no quarto onde os filhos dormiam, estava limpando o quarto e lamentando e chorando, e de repente ela olhou para um quadro que estava pendurado na parede. E quando ela olhou aquele quadro, ela compreendeu a razão de tudo. Ali na parede existia um lindo quadro que era visto pelos garotos que na hora que dormiam, e eles olharam, a primeira coisa que eles viam quando acordavam era aquele quadro. Era um quadro lindo, um magnífico e imponente navio, navegando nas ondas imponentes do mar.
Era o quadro que eles viam ao dormir e ao acordar. Queridos, aquilo que você contempla transforma. Nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Eu pergunto para você, quais são os quadros que estão pendurados nas paredes da sua casa? Quais são os filmes que estão na sua filmoteca? O que é que existe pendurado nas paredes dos quartos dos seus filhos? Que tipo de heróis estão ali representados? Praticar a presença de Deus é forçar a mente a contemplar diariamente e várias vezes no dia Jesus Cristo revelado nos Evangelhos. Encher nossa mente com as visões do céu. Nosso destino, a Nova Jerusalém. Há um provérbio chinês que diz assim: um quadro vale tanto quanto 1000 palavras. A visualização, a contemplação é eficaz, tanto é que a televisão, a internet, eles usam o cinema, eles usam o que? A visualização, para que você contemple e você reflita aquilo que você está contemplando. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Satanás quer imprimir na mente dos nossos filhos o que é terreno, o que é mundano. O Espírito Santo quer imprimir na mente dos nossos filhos e na sua mente o que é celestial, o que é espiritual. Isto requer uma ação decidida, sua e minha, de arrancar de dentro de casa, das nossas paredes, dos nossos quartos, das nossas televisões, dos nossos computadores, tudo que traz uma imagem, uma marca terrena e mundana. Cabe a nós fazermos isso. Não fique esperando pelos seus filhos fazerem. Alguém tem que fazer alguma coisa. A transformação ocorre não de uma forma casual. Não é o que você contempla casualmente. Você pode até ter contemplado o mal, o pecado, casualmente, mas não é isso que mais influencia e transforma, mas é a contemplação habitual. Por isso em Salmo 101, verso 3, Salmo 101, verso 3, o que a palavra de Deus diz? Abra sua Bíblia, em Salmos 101 e o verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. É uma decisão. É uma decisão que você toma por si mesmo e você toma também para os filhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O que é que nós estamos trazendo para dentro de casa? O que é que nós estamos dando de presente para os nossos filhos? Muitos trazem a Disney para dentro de casa. Bonecas da Disney, os super-heróis da Disney, o vestido da Elsa para que a filha vista, a roupa do Iron Man, a roupa do Homem-Aranha, a roupa do Superman. Me dói o coração quando eu vejo filhos, nossos filhos de Deus, vestindo as roupas dos super-heróis da Disney. E nós pensamos que tudo é brincadeira. Satanás não brinca. Ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de super-herói. Ele incorpora as nossas crianças. Ele se apossa da mente das nossas crianças quando nós permitimos, com permissão dos pais. Queridos, abra a Bíblia agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18. Nós não podemos ter dentro de casa nada que venha imprimir em nossos filhos a marca do que é terreno,
A marca do que é carnal, profano, de bruxaria. Isto requer uma decisão muito forte da nossa parte, como pais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, a marca do que é celestial, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Transformados de glória em glória. A transformação não vem em um dia, em um mês, mas isso é um processo que leva anos para você refletir o rosto de Jesus. Amém. Ao ponto das pessoas confundirem você com Jesus. Amém. Como confundiam Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh foi confundido por Jesus, porque ele refletia Jesus. Uma vez ele foi visitar uma pessoa na Inglaterra, e quando ele bateu a porta, a empregada veio, abriu a porta, e ele disse: eu sou o Sadhu Sundar Singh. E a empregada voltou correndo lá para dentro e disse para a patroa: tem um homem lá fora que o nome dele é uma embrulhada que eu não entendi, mas o jeito dele me parece ser Jesus. O jeito dele me faz pensar que parece ser Jesus. Queridos, você pode se parecer com Jesus se você se tornar um contemplador de Jesus, porque ele pousa para ser reproduzido nos seus discípulos. Ele pousa. Nós praticamos a presença de Deus na nossa vida. A prática da presença de Deus traz paz e sono tranquilo, não pesadelos. Pode ser que aqueles pesadelos que o seu filhinho, a sua criança está tendo, sejam resultados de algum boneco assassino que esteja lá dentro, ou de alguma roupa, ou de um videogame, alguma coisa que autoriza Satanás penetrar e dominar. Temos que praticar a presença de Deus não só na nossa vida, temos que praticar a presença de Deus na casa. É responsabilidade nossa. Foi essa consciência da presença de Deus que comunicou força e serenidade para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, em meio a uma tempestade, num navio com 275 pessoas, Deus disse: nenhum vai morrer. E Paulo se manteve calmo, tranquilo. Há pessoas que pensam: só Jesus é que poderia se manter calmo no meio da tempestade. Mas Jesus não fez nada que outros seres humanos... Jesus não era pecador, mas ele não fez nada que outros seres humanos pecadores também não tenham feito. Jesus ressuscitou mortos, mas Eliseu ressuscitou mortos. Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também andou sobre as águas. Jesus curou o leproso, mas também Eliseu curou o leproso. O que é que Jesus fez que os outros pecadores não fizeram? Queridos, nada, porque o poder usado por Jesus Cristo não era o poder inerente dele como Deus, era o poder derramado sobre ele pelo Espírito Santo. Amém. Porque ele veio para ser exemplo de homem na terra. Não deixou de ser Deus, mas ele não é um exemplo de Deus, ele é um exemplo de homem na terra, vivendo na dependência de Deus. Cristo escolheu praticar a presença de Deus. Ele vivia na presença de Deus, como José vivia na presença de Deus. Quando tentado pela mulher de Potifar, José disse: como cometeria eu tamanho pecado, e pecaria contra o meu Deus? Ele vivia na presença de Deus. Estivesse sendo traído pelos irmãos, estivesse na casa de Potifar ou dentro da prisão, José praticava a presença de Deus. Uma experiência semelhante em alto mar aconteceu também com John Wesley. John Wesley, um pregador metodista, fundador da igreja metodista, um homem de Deus. No dia 25 de janeiro de 1736, ele estava a bordo de um navio
E nesse navio existiam 86 colonos ingleses e 26 cristãos morávios, cristãos alemães, bem como João Wesley e Carlos Wesley, os dois irmãos. Os irmãos morávios praticavam uma forma simples de abnegada fé e um abnegado cristianismo. Eles eram missionários ativos, não se ofendiam quando eram maltratados, nem respondiam qualquer palavra rude quando lhes dirigiam ameaças. No início da manhã do dia 25 de janeiro de 1736, João Wesley se uniu ao grupo dos morávios para o culto. E eles cantavam e João Wesley se uniu com eles. E enquanto estavam naquele momento de louvor a Deus, iniciou uma forte tempestade em alto mar. Ondas enormes começaram a se levantarem e a água começou a entrar no navio. O mastro do navio se quebrou. Eles ficaram sem rumo. E aqueles 86 ingleses gritavam horrivelmente. No entanto, queridos, João Wesley percebeu que aquele grupo de irmãos morávios, com as suas esposas e suas crianças, continuaram cantando calmamente como se nada tivesse acontecido. Depois que passou a tempestade, João Wesley se aproximou de um daqueles irmãos morávios e perguntou: escuta, as mulheres de vocês, as crianças, não têm medo? E ele disse: não. Nossas mulheres, nossas crianças não têm medo de morrer. E você? Perguntou João Wesley para esse irmão morávio. Ele disse: medo? Eu conheço Jesus Cristo. Por que eu teria medo? E aí o irmão morávio olhou nos olhos de João Wesley e disse: e você? Você não conhece Jesus? A conversão do pastor João Wesley começou com esta pergunta que um irmão morávio fez para ele. Ele era um pregador que pregava o evangelho, mas, queridos, ele ainda não conhecia verdadeiramente Jesus. Porque quando aquele irmão morávio perguntou: e você? Você não conhece Jesus? João Wesley percebeu que ele realmente ainda não conhecia verdadeiramente Jesus. Foi ali que começou a transformação de João Wesley. Queridos, praticar a presença de Deus, como os irmãos morávios praticavam. No livro Ciência do Bom Viver, página 503, diz assim: os que estão consagrados ao serviço do Mestre necessitam de uma experiência mais alta, mais profunda, mais ampla, que muitos nem sequer pensam. Muitas pessoas que já são membros da igreja, da família de Deus, poucos sabem do que quer dizer contemplar a glória de Deus e ser mudado de glória em glória. Poucos sabem o que é contemplar a glória de Deus, porque exige tempo para contemplar a glória de Deus. Não pode ser na correria louca deste mundo, não pode ser dormindo tarde e levantando, correndo sem tempo para Deus, para a palavra de Deus. Nós temos que planejar, nós temos que intencionalmente separar horas para a comunhão com Deus antes do sol nascer e praticar a presença de Deus na nossa vida. A verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso da sua infinita grandeza e pela noção da presença de Deus ao nosso lado. Sabem, queridos, o Espírito Santo nunca está perto de ninguém. Ou o Espírito Santo habita ou não habita em você. O Espírito Santo não foi dado para viver perto de você. O Espírito Santo foi dado para fazer morada em você. Aleluia, glória a Deus. Ou ele vive ou ele não vive em você. O Espírito Santo também não o visita quando você está louvando, ou quando você está orando, ou quando você está lendo a Bíblia. O Espírito Santo não faz visitas, o Espírito Santo habita. Ele vem para ficar quando você pede. A vida de oração de Abraão,
onde ele armava as tendas, ele construía ao lado da tenda um altar. E quando ele desarmava as tendas e continuava a viagem, o altar ficava. Todas as pessoas que passassem por ali, por anos e anos, viam aquele altar e diziam: por aqui passou um homem de Deus. Ali está o altar. Queridos, Abraão praticava a presença de Deus na sua vida. Existiam cerca de 1000 pessoas no acampamento de Abraão. E ele fazia um culto de manhã, e ele fazia um culto à tarde. Intencionalmente ele convocava as pessoas, e as mulheres paravam com as coisas da cozinha, porque mulher não gosta de parar com as coisas da cozinha. A conversa de mulher é assim, mais ou menos assim: vai cantando, eu estou aqui, eu estou ouvindo. Não, querida, não. Você tem que parar com as coisas da cozinha. Os filhos têm que perceber que você valoriza a presença de Deus. E na presença de Deus você não continua fazendo outras coisas. Você para ouvir Deus, para louvar a Deus. Abraão praticava a presença de Deus. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 140 e 141, fala assim: em muitos lares a oração é negligenciada. Será que é? Temos tempo para muita coisa, não é? Os filmes levam no mínimo 1h30 cada um. E há pessoas que assistem todo dia um filme. E Satanás está fazendo a marca do que é terreno, do que é mundano na mente dele. Mas para ir para o céu nós temos que ter a marca do que é celestial, espiritual. Se você quer um conselho de amigo, elimine a televisão da sua vida. Amém. Alguém pode pensar: ainda bem que ele não falou da internet. Queridos, você tem que eliminar da sua vida aquilo que se tornou um Deus, que está absorvendo o seu tempo, está minando a sua vida. Mesmo que o seu marido dê a desculpa de que está dando um estudo bíblico pela internet de madrugada, não acredite. Não acredite. Queridos, em muitos lares a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. É muita coisa culto da manhã e da noite. Mas nós somos peregrinos na terra. Nós estamos indo para o céu e nós temos que ter a marca do que é celestial nos nossos filhos e em nós. Temos que tomar tempo. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças para Deus por suas abundantes misericórdias. Não tem tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divinos e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Jesus quer morar na sua casa, mas ele tem que ser convidado diariamente, várias vezes por dia. Vem, Jesus, morar na minha casa e tira da minha casa aquilo que não é do teu agrado. Me mostre o que é que está impedindo a tua bênção. O que queres que eu faça? E no livro Patriarcas e Profetas, ainda na página 141, diz: saem para o trabalho como o boi e o cavalo. Isso me chocou quando eu li, que eu tenho usado isso por décadas. Em meus sermões, em meu ministério, eu tenho usado esta frase por décadas. Saem para o trabalho como o boi e o cavalo, sem nenhum pensamento em Deus ou no céu. Praticar a presença de Deus, ter a consciência de que o nosso Deus é real e é pessoal. Ele se relaciona com você como se você fosse o único na terra para se relacionar. Paul Tournier, um grande médico cristão, declara que a vida, a fim de ser vida, deve ser necessariamente um diálogo. Porque vida que não é diálogo, não é vida. Diálogo entre si,
entre nós mesmos e diálogo com o nosso Pai Celestial. Escreveu Paul Tournier: Jesus Cristo é o diálogo restabelecido do céu com a terra. Ele é o Deus vindo a nós porque nós não podemos ir a Ele. Ele veio a nós porque nós não podemos ir a Ele. Deus nos trata como pessoas e nos chama pelo nome. Foi assim que Ele se dirigiu a Samuel: Samuel, Samuel, pelo nome. Foi assim que Ele se dirigiu a Moisés, do meio de uma sarça ardente. Foi assim que Ele se dirigiu a Saulo na estrada de Damasco. Deus nos conhece por nome. Ele quer intimidade com você. Cristianismo é mais do que religião. É uma íntima amizade diária, onde você conversa com Deus sobre tudo. E Ele conversa com você também sobre tudo. Paul Tournier conta a história de uma menina que era paciente dele, como médico, estava tratando esta menina, traumatizada, tremendamente traumatizada. Quando menina de 12 para 13 anos, ela ouviu o pai, era uma família grande, e ela ouviu o pai sussurrar nos ouvidos da mãe. Nós podíamos muito bem ter dispensado essa. Ela era caçula, veio sem ser planejada, e a família já era grande. O que você acha? Como é que essa jovem se sentiu quando ouviu o pai dizendo: nós podíamos ter dispensado essa? Queridos, essa é uma frase que você nunca vai ouvir da boca de Deus. Nunca. Nunca. Deus diria: nós poderíamos ter ficado sem esse filho, sem aquela filha, sem essa criança. Não. Como Santo Agostinho dizia, Deus ama cada um de nós como se houvesse um só de nós para amar. Ter consciência diária de que Deus nos ama individualmente, de forma única, nos ajuda a viver na presença de Deus. O pastor Richards, que foi pastor muitos anos na Voz da Profecia, aqui nos Estados Unidos, conta que uma tardezinha ele saiu caminhar com seu filhinho de 5 anos. Já estava anoitecendo. Existia uma montanha no fundo da casa deles, cheia de bosques e carvalhos. E ele saiu caminhar com o filhinho de 5 anos e começou a anoitecer, e o filhinho segurando na mão dele. E quando eles começaram a passar no meio do bosque, que não tinha nem um raio de luz, o filhinho disse: papai, nós não estamos com medo, né? Não estamos, não. E o pai disse: não, filhinho, nós não estamos com medo. Mas ele estava. E ele, que estava mais longe do pai, agora estava caminhando, quase tropeçando no pai, bem pertinho, segurando firme a mão do pai. E o pastor Richards disse: aquilo foi um sermão para mim. Nós somos crianças caminhando por este mundo escuro e dizendo para o nosso papai: nós não estamos com medo, não é, papai? Mas nós estamos com medo. Nós temos que segurar firme naquela mão poderosa. Aquele menino encontrou segurança e paz e confiança na mão do pai. E você encontra na mão do papai do céu. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é a prática da presença de Deus. Davi tinha uma forte consciência de que estava na presença de Deus. Tanto é que quando Golias disse: eu sou um cão para você vir contra mim com pedras, e Davi disse: tu vens a mim com lanças, com escudo, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi praticava a presença de Deus. Pratique você, meu querido pai, querida mamãe, querido jovem, querido irmão. Pratique a presença de Deus.
e viva uma vida feliz com Jesus. Porque Deus nos ama como se não existisse nenhuma outra pessoa para amar nesta terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém.